Tá começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia. Eu sou a Ariane Freitas, escritora, ilustradora e tatuadora, e esse é um espaço pra gente falar da vida, dar risada, filosofar e ser doida junto, porque eu também não tô em posição de julgar ninguém. Você me encontra nas redes sociais como @lovemaltini ou nas redes do podcast @falei na terapia no Instagram. Alguns episódios atrás eu falei aqui sobre como o conceito de amor romântico foi injetado aí na nossa mente sem pedir licença, e isso fez com que durante muito tempo eu confundisse amor com esforço. Hoje eu vou voltar um pouquinho nisso, com alguns rumos diferentes para essa conversa, se eu não me perder, porque de fato eu tenho muita coisa passando pela minha cabeça ao mesmo tempo, mas eu ando com dificuldade de me expressar esses dias, então vamos lutar aí, força guerreira. Vamos lá. Talvez aconteça com você também essa coisa de achar que ser amado é sinônimo de estar sempre disponível, né, de nunca contrariar, de se dobrar até caber nas expectativas de todo mundo. Eu confesso que rola muito comigo isso, e não só no amor romântico, né, também nas relações de amizade. E é uma armadilha, porque isso até vai funcionar. Quando você tá sempre lá pra todo mundo, o tempo todo, você vai receber aí sorrisos, elogios, abraços, mas o preço vai ser alto. Se você não pensar em si mesmo, em momento nenhum, quanto mais você agradar as outras pessoas, menos você vai se reconhecer, né. A gente não nasce assim, prestativo por natureza, a gente não nasce people pleaser, a gente aprende a servir, a gente é ensinado ou a gente descobre observando o mundo ali, vai percebendo em meio às confusões da vida o que não gera conflito, reprovação, mágoa, e adotando esses comportamentos. E vai criando essa percepção enganosa de que dizer sim é sinônimo de ser bom, de ser obediente, de não dar trabalho, e isso é ter valor. A gente começa a acreditar nessa ideia falsa de que o sim é capaz de manter a paz e de manter o amor. Então, enquanto eu fizer o que esperam de mim, vão me amar. E se a gente não prestar atenção nisso, a gente é engolido pela vontade dos outros. E fica tão difícil dizer não que a gente até esquece que pode dizer não. É difícil a gente perceber que a gente está vivendo para agradar o mundo, porque enquanto a gente faz isso, a gente é aplaudido. E o ego, ele se alimenta dessa afirmação, né, desse reforço. Então a gente se sente bem consigo mesmo. E se você tá se sentindo uma pessoa incrível, você definitivamente não vai olhar pro espelho e questionar as próprias intenções, né. Todo mundo gosta de quem resolve as crises, de quem tá sempre pronto pra ajudar, de quem não contraria. Quanto mais disponível você tá, mais você é lembrado, né. Só que o contrário também é válido. Basta você dizer não uma ou 2 vezes, as pessoas começam a te achar inconveniente, você vira o chato, porque você nunca foi amado de verdade, você só era útil. Isso me lembra um pouco desse lembrete do Felca. Escuta aí. Nunca ache que as pessoas farão por você o que você faz por elas. É um erro comum pensar que você vai ajudar aquela pessoa, você vai tirar aquela pessoa da merda às vezes, você vai dar tudo que você tem para aquela pessoa, vai dar carinho, vai dar atenção, vai dar sua presença e aquela pessoa vai retribuir. Esse é um erro. Quanto mais você faz por uma pessoa, é muito comum que aquela pessoa não acione o gatilho da gratidão. Ele aciona o gatilho do desprezo. Então tome cuidado, cara. Nunca ache que o que você faz para as pessoas, elas fariam por você. E assim, o não é uma sentença completa. Demora muito pra gente aprender isso. A gente não tem que ficar se justificando, embora culturalmente, aqui no Brasil principalmente, as pessoas façam a gente acreditar que sim. Então, se você usa o não, você tem que estar pronto pra saber que pode fechar algumas portas. Eu estava vendo hoje mesmo um vídeo do Vinícius do Colunas Tortas, e ele fala sobre isso, sobre como a rejeição ao não faz parte da identidade cultural brasileira, que tem ali o alicerce no jeitinho, porque se pra tudo se tem um jeitinho, como é que alguém ousa dizer não? Como que ousa nem tentar, né? A negativa direta aqui é complexa porque é considerada meio agressiva. Tudo precisa de uma desculpa, de uma explicação. O não pelo não e vira uma quebra de laço de simpatia, então a desculpa esfarrapada é mais bem aceita. A negativa sincera, jamais. E aí você se torna a pessoa que só fala assim. Tá em todos os lugares, todas as ocasiões, todos os círculos, todo mundo tem um pedacinho seu e parece maravilhoso. Mas e você? Você não tem um pedacinho seu. E eu mesma acreditei muito nesse aplauso, porque, como vocês sabem, eu tenho dificuldade de comunicação, eu tenho dificuldade de criar vínculos com as pessoas, né? Então, o meu jeito de fazer isso era sendo quem as pessoas queriam que eu fosse, oferecendo pra elas o que elas queriam de mim. E vem aquela falsa sensação do finalmente sou amada. Mas a verdade é que não é nada disso.
Esse amor que ignora as nossas necessidades e os nossos desconfortos é uma grande ilusão. E só o que a gente ganha com isso é exaustão, ressentimento, crise de ansiedade, incertezas, insegurança. Então, o preço a se pagar por querer agradar todo mundo o tempo todo é caro porque você se torna infeliz. E se você está tentando fazer todo mundo ao seu redor ficar feliz e você está infeliz, você também não pode reclamar, porque aí você quebra a vibe, né? E isso acontece porque a gente chama de amor o que na prática é medo. Medo de rejeição, medo de perder o espaço, medo de ser visto como egoísta, medo de não ser amado. Então, quanto mais o tempo passa, mais medrosa eu me descubro. Mas é bom porque só sabendo do que a gente tem medo que a gente consegue enfrentar esse medo, né? Enfim, quantas vezes você já ajudou alguém não porque você queria, mas porque você não suportava a ideia de decepcionar aquela pessoa? Porque você sentia que não tinha outra opção se não resolver o problema daquela pessoa naquela hora. Então, essa ajuda forçada, com o tempo, em vez dela nutrir o carinho, ela vai te corroendo por dentro, porque cada sim que você dá contra a sua própria vontade é um não silencioso que você tá dando pra você mesmo. Você tá deixando de fazer alguma coisa pra você pra fazer pelo outro. E a pior parte é que ninguém vai te ajudar a sair dessa. Você precisa perceber esse padrão sozinho. Essa dor de querer agradar todo mundo é secreta na maior parte das vezes. Você não quer admitir nem pra si mesmo, que é assim quem dirá para os outros. Eu, pelo menos, se por um lado é incrível ser a pessoa legal, que aceita todos os convites, que faz todos os favores, resolve todos os problemas, por outro, é terrível se sentir uma casca vazia que só vai navegando ali sem rumo porque tá focada em refletir a vontade dos outros, a ponto de não saber as próprias vontades de verdade. Eu mesma sempre achei muito que eu fosse autêntica, que eu não me importava com a opinião das pessoas. Por muito tempo eu performei isso, e eu acreditei tanto nisso que eu demorei pra perceber quantas concessões eu fazia o tempo todo em nome do medo de perder o carinho de alguém que estava por perto. Dói, gente. Dói demais quando a gente engole a própria raiva, fica disfarçando as nossas vontades, fica sorrindo e fingindo que tá tudo bem, enquanto por dentro a gente tá explodindo, sabe? Eu me sentia incompleta, sabe? Aquela coisa de não pertencer, de olhar tudo ao redor e falar assim: "Meu, tá faltando um pedaço de mim aqui, eu não tô aqui completa". Porque aos poucos, além de estar sofrendo, de perceber que eu tô me forçando a uma coisa porque eu quero, né, porque eu acho que é o certo, começa a vir aquele pensamento de: "Essa pessoa por quem eu tô fazendo isso não faria o mesmo por mim". E sinceramente, muitas vezes a pessoa não tá errada. Errado tá você que tá se dobrando pra caber num espaço que você não cabe. Eu comecei a aprender a falar não, e toda vez que eu falo não, a sensação é de que eu tô cometendo um crime, minha cabeça fica acelerada, repassando ali a cena 1000 vezes enquanto eu fico pensando assim: "Meu, eu sou uma pessoa ruim". E aí é como se eu estivesse traindo tudo que eu sou, a culpa vem e é tipo um pé no peito, eu sou egoísta, eu sou ingrata, eu sou cruel. Aí eu pergunto: "Mãe, você acha que eu fiz mal se eu falar isso aqui? Tainá, você acha que eu fui grossa?" E não, foi só um não, não é bem assim, né, não é essa loucura toda que passa na minha cabeça, esses pensamentos todos intrusivos, eles não são verdade. Cada limite que a gente aprende a estabelecer, ele vai abrindo portas para que a gente faça isso mais vezes, e a gente vai percebendo que o mundo não acaba quando a gente fala não, né, as pessoas se viram, a vida segue. Então, eu não vou perder os meus amigos, pelo menos não os verdadeiros, só porque eu disse não. Eu não vou deixar de ser amada por negar algo que não me faz bem, porque muitas vezes eu vivi coisas que não me faziam bem, só pra não falar não. E você também não vai, tá? A gente cria a ilusão de que se a gente for a pessoa perfeita, a gente nunca vai ser rejeitado, e é uma mentira que a gente conta pra si mesmo, se algum laço vai se desfazer aí. Diante da primeira vez que você falar um não, na verdade esse laço nunca existiu, né, você só era um capacho da pessoa. E obviamente vai doer constatar isso, mas vai te poupar um tempo valioso investindo a sua vida em pessoas que só querem você, quando você pode oferecer aquilo que elas precisam. E eu sempre falo, não adianta ser boazinha, não adianta ser querida, não adianta ser maravilhosa, se a pessoa não for gostar de você, ela não vai gostar de você independentemente do que você faça por ela. Porque ela não gosta de você, é a vida, nem todo mundo vai gostar da gente, nem todo mundo vai enxergar a gente da mesma maneira. Paciência. E então a gente tem que virar um pouco essa lente, sabe? A gente tá sempre pela perspectiva de como as pessoas vão nos ver. Não, vira na sua direção e passa a se preocupar com a perspectiva de como você se vê. Quem você é, o que você quer mostrar para o mundo de verdade, né? Não adianta também você querer mostrar uma coisa que não é real. E o mais difícil pra mim nisso tudo é realmente mudar minha relação com conflitos. Que eu já falei aqui que eu fujo de conflito igual o diabo foge da cruz, tenho pavor de confronto, de briga, mas sinceramente, essas coisas também são importantes, também são necessárias em certa medida aí nas relações que a gente tem, pra elas serem saudáveis. Divergência não é sinônimo de ódio, não é sinônimo de falta de amor. Por mais que fugir de conflito seja uma forma de, entre aspas, aí, manter a gente seguro,
também acaba afastando a gente de relações de verdade, porque em vez de você questionar, em vez de você confrontar a pessoa, você se afasta e você perde muito ali, né, você perde a conexão com as pessoas. Então, o conflito ele não destrói, ele lapida a relação, e ele faz a gente conseguir chegar a um equilíbrio. Às vezes vai ser bom, às vezes não vai, mas fugir não adianta. Quando você foge de um conflito, você escolhe ser invisível, né, e aí isso beneficia quem? Certamente não é você. Ok, eu tenho consciência de que não dá pra agradar todo mundo o tempo todo, e que eu não preciso agradar todo mundo o tempo todo, mas ainda assim, a voz crítica continua ali na minha cabeça rondando. Toda vez que eu escolho a mim mesma, que eu respeito os meus limites, que eu nego alguma coisa que antigamente eu aceitaria fazer contra a minha vontade, aquela vozinha vem me perguntar: "E se não te amarem mais por isso?". E, gente, é muito difícil silenciar essa voz, é muito difícil dialogar com ela. Eu tenho uma questão com culpa muito grande, então qualquer coisa que eu faça, eu imediatamente coloco o meu cérebro pra achar uma maneira de me culpar por qualquer coisa que dê errado, mesmo que as coisas não deem, porque a ansiedade tem isso também, a gente vê os cenários que não aconteceram e que nem vão acontecer na nossa cabeça, e a gente fica sofrendo por eles mesmo antes de sequer ter uma chance de que eles cheguem perto. Mas eu aprendi a falar pra mim mesma como eu falaria com um amigo querido, porque é isso, a gente é muito mais propenso a ser gentil com as outras pessoas do que com com a gente mesmo, eu pelo menos. É, então é aquela coisa de você quando começa essa intrusão na sua mente, essa coisa de: "Ai, se a pessoa não me amar mais porque eu disse não, ai, se a pessoa não gostar porque eu tô passando mal e não pude ir", cara, você também merece se cuidar, você também merece ser ouvido. Então fala pra si mesmo, porque o espelho escuta. E aos poucos, você vai trocando aí a voz da crítica pela voz da compaixão. Não é fácil, não é rápido, não é mágico. Não tem resposta mágica pra nada, essa é a grande verdade, né, quem estiver te vendendo uma resposta mágica pra qualquer questão pode saber que essa pessoa tá pegando seu dinheiro e se divertindo, porque você não vai resolver as coisas com mágica. A gente precisa ser vulnerável para ser autêntico, não adianta se colocar numa bolha, se esconder no escudo ali do sim, e fazer tudo que os outros querem, porque aí ninguém vai te questionar, já que você aceita tudo numa boa, mas aí você tem a personalidade de uma ameba, você não é ninguém. Ser autêntico dói porque desmonta a nossa fachada. E aí só vai ficar na sua vida quem entende as suas dimensões ali. E todo mundo tem muitas dimensões, a gente é diferente, a gente tem várias questões. Então, parece besta? Sim, mas a gente precisa de coragem para ser visto por inteiro. E aí a gente precisa mostrar os nossos defeitos, a gente precisa mostrar as nossas qualidades, a gente precisa mostrar as nossas vulnerabilidades, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, enfim. E esse é o único caminho que eu acho que leva a gente ao respeito, porque quando a gente fala assim o tempo todo, a pessoa não vai respeitar a gente, entendeu? Não é respeito, o respeito ele vem de quando a pessoa te vê com você, aí ela escolhe ficar, né, ela valoriza o que você tem. E esse é o tipo de vínculo que vale a pena ter. Então eu tenho trabalhado para entender que eu não vim ao mundo para ser uma extensão da vontade dos outros, para reproduzir o que parece ser legal e aí conseguir minimamente alguma atenção. E eu posso decepcionar alguém e ainda ser digna do amor dessa pessoa. Eu posso dizer não e continuar sendo uma pessoa boa, uma pessoa que se importa. Eu posso largar um pouco essa máscara e ainda assim, ainda com medo, eu posso escolher ser eu. Não é fácil, porque vou ser bem sincera pra vocês, nos últimos anos eu tenho feito isso já isso não é um processo que começou agora, é um processo que já começou há alguns anos, e eu tenho a sensação de que não fica mais fácil nunca, sabe. Então, vamos combinar? Não dá pra gente aceitar tudo o tempo todo. Se a gente o tempo todo diz sim para as pessoas, é simpático, "Não, tá tudo bem, não, não foi nada", aí, meu, sinceramente as pessoas vão cagar na nossa cabeça e não dá pra continuar com isso e me transformar na vilã porque eu falei: "Não, eu não aceito isso". Então, é muito complicado e eu realmente me tornei a chata nesses últimos anos, a pessoa que fala: "Olha, não tô confortável com isso. Olha, eu acho que as coisas não deviam ser assim". Se a pessoa que você chama de amiga não se sente à vontade pra ouvir o que você não tá confortável e discutir: "Olha, vamos continuar aqui ou não vamos?", e tentar chegar a um consenso, a um equilíbrio, então não tem amizade, não tem amor ali, né. Essas pessoas não respeitam quem é legal, as pessoas não respeitam, né, quem diz sim pra tudo. Toda vez que eu me confronto com a ideia de quem eu gostaria de ser e quem eu sou de verdade, e eu preciso dizer não, porque, pô, eu gostaria de ser a pessoa que vai fazer isso, mas eu não sou essa pessoa. Isso me causa sofrimento, isso me causa dor, então eu vou dizer não. Ou então eu vou dizer sim nos meus termos, tipo: "Ai, vamos pra tal lugar?". Vou, mas eu
vou embora logo, eu vou, mas eu vou usar um abafador. Então, assim, eu posso aceitar que eu tenho as minhas limitações. Isso é muito difícil, né? Até porque muitas vezes a gente confunde a ideia de ser gentil com a ideia de agradar os outros. Basicamente é isso. Então, assim, quando alguém me pede ajuda, quando alguém me chama para algum lugar e eu realmente quero ajudar ainda, eu realmente quero fazer parte daquilo, isso é bondade. Mas quando alguém pede alguma coisa e você fala assim, só porque você tem medo de decepcionar aquela pessoa, de perder a amizade, de parecer egoísta, aí é outra coisa, né. E vai dizer que você nunca se viu nesse lugar, porque a gente também não é vítima, essa coisa de querer manipular como as pessoas nos veem, vamos combinar, né. E às vezes, por uma coisa besta que a gente aceita fazer pelo outro, o custo, a carga mental pra gente é muito cara e vai dar muito mais trabalho pra resolver. O mais doido é que quando a gente cai nesse ciclo, a gente começa a sentir o quê? Ressentimento. Já aconteceu comigo de aceitar uma coisa que eu não queria e depois de passar o tempo inteiro lá me sentindo mal, me perguntando por que que eu não tive coragem de recusar, sem abrir a boca na hora. Depois eu passar 2 dias em casa passando mal, porque o sofrimento, além de pesar uma tonelada no peito, a gente tem questões, né, que, pelo menos no meu caso, questões físicas. Aí a gente fica com rancor de si mesmo. Você já viu isso? Com tanta coisa ruim no mundo pra gente odiar, o ódio se virar contra nós mesmas? Não dá. É quase que um reflexo automático. Você faz o que o outro quer, esperando sentir que você tenha valor, mas aí você se questiona: "Pô, que valor é esse que mora em abrir mão da minha individualidade, do meu desejo, da minha vontade, da minha saúde", enfim. Eu não sei de onde vem exatamente isso, mas eu sei que esse jeito de funcionar, ele nasce de uma insegurança, tipo, mecanismo de sobrevivência. Porque a convivência humana pra mim é minha selva, é a minha verdadeira selva. E eu sei que quem me ouve aqui também tem algumas dificuldades, porque vocês me mandam mensagem e eu percebo que, felizmente, eu não estou sozinha no mundo. Infelizmente nós sofremos, mas felizmente nós estamos sozinhos. Cada vez que a gente diz sim para o outro e diz não pra si mesmo, a gente vai moldando o que resta da nossa vida, porque a vida é isso, né, não tem como voltar, ela só vai pra frente. Aí a gente perde a oportunidade, a gente deixa de se impor limites e acaba não entendendo como é impor limites, e quando precisar impor um limite de verdade não vai saber. A gente aceita coisas que não fazem bem, e tudo porque ainda acha que, o que o outro pensa de mim, né, vale mais do que a própria paz. Como, gente? Aí, como que a gente vai fazer diferente também? Eu tenho penado com isso, vou criando truques, tipo assim, tem um truque que eu tenho usado, que é quando eu puder não responder imediatamente, eu não respondo. Se eu puder adiar a resposta, eu adio. Não para enrolar a pessoa, pelo amor de Deus, tá? Não, é para dar um tempo e, afastado daquele momento da pergunta, conseguir pensar se eu realmente quero aquilo ou se eu ia fazer só por medo de desagradar a pessoa. É meio bobo, parece? Parece, mas salva muito de cair no automático, e no automático a gente fala sim, a gente quer agradar, a gente tá cara a cara com a pessoa, a gente não quer conflito, então a gente fala: "Sim, ajudo, sim, faço, sim, vamos". Aí depois descobre que: "Pô, olha a cagada que eu me enfiei aqui". E já aconteceu muito isso comigo. Hoje em dia eu paro, respiro, me pergunto, dependendo do tipo de situação, eu peço ajuda para o universitário, falo: "Ai, o que que você acha, mãe? O que que você acha, Tainá?", enfim. E outra coisa é me lembrar que falar não, não é ser egoísta. Eu já falei isso algumas vezes nesse episódio aqui, hein. Estou repetindo pela 10ª vez aqui. Você não é egoísta só porque você disse não. Em algumas situações talvez você seja, tá, também não tá isento de ser egoísta, mas o simples ato de dizer não, não é egoísmo. E muitas vezes eu já me senti culpada de colocar os meus planos em primeiro lugar, como se isso fosse um crime, mas se eu não colocar meus planos em primeiro lugar, quem é que vai colocar, né? Então, na verdade, quando eu respeito os meus planos, os meus desejos, eu consigo ajudar as outras pessoas de um jeito muito mais genuíno, sem peso, sem ressentimento e sem querer cair no clichê, mas já caindo, a gente coloca a máscara de oxigênio primeiro e depois a gente ajuda o outro a colocar a dele, né? Então, hoje eu tento me lembrar aí todo dia que eu não preciso viver pra agradar. Eu posso escolher ajudar porque eu quero, né, não porque eu tenho medo. Isso muda tudo, a vida vai ficando mais leve quando o sim vem da vontade da gente fazer uma coisa e não da obrigação. No fundo, aprender a falar não também é um jeito de falar sim, né, pra si mesmo e para as coisas que você quer. Tudo isso me levou a pensar aqui também em como aprender a dizer não impacta a minha dinâmica de relacionamentos, porque
Enfim, eu sei que ultimamente a minha visão sobre romance parece um pouco cínica, um pouco cansada, eu não tenho interesse em me relacionar atualmente. Já deixei isso explícito aqui algumas vezes e as pessoas perguntam também, né? Ai, é por causa das pessoas? Você tá com alguma questão de autoestima? O que que tá te impedindo? A psicóloga, minha mãe, várias conversas. Na verdade, foi uma decisão que partiu do fato de que eu não gosto de quem eu sou, eu não confio em quem eu sou quando eu tô num relacionamento. E enquanto eu não sentir que a minha insegurança desceu de nível, eu não tenho interesse em perder minha paz entrando num relacionamento de novo. Eu já me relacionei, relacionamento oficial, namoro, muito poucas vezes. Na verdade, oficial mesmo, acho que só um namoro, mas eu já fiquei com pessoas por muito tempo e vivi situações traumáticas graças a isso, porque eu me apaixonei muito, eu já falei aqui, eu era extremamente romântica e obsessiva, enfim, eu me apaixono desde muito pequena. E é uma coisa ainda inexplicável a forma como eu vivencio a paixão. Como eu disse, a gente é condicionada, ensinada, né, sobre o amor romântico de um jeito meio doido pela cultura pop. Eu sempre fui uma pessoa muito leitora, muito conectada a novelas, filmes, livros, e eu reproduzia isso desde criança. Então, foram muitas paixões avassaladoras, não eram coisas tranquilas, eram coisas de ficar completamente desestruturada, de escrever diários e diários falando de uma pessoa só, de ter blog dedicado a isso, então, loucura. Era uma exposição até meio louca. Hoje em dia, parece que eu me exponho aqui, mas eu controlo muito o que eu divido de mim. Quando eu era adolescente não tinha isso, até porque naquela época não tinha família na internet, né, a gente podia ser quem a gente quisesse, existia a persona da internet, a persona da vida real. Hoje em dia todo mundo tá em todos os lugares o tempo todo, nos observando. Mas enfim, pra mim aquilo era normal, era como tinha que ser, aquela loucura toda. E eu ia viver essas coisas na minha cabeça e sofrer pra caramba até que um dia o cara certo, a pessoa certa ia notar magicamente que eu era o amor da vida dele e a gente ia viver feliz pra sempre. Mas a vida não é assim, né, gente? E aí, conforme eu fui vivendo e experimentando, as coisas foram mudando. Porque, por exemplo, eu achava que eu nunca ia conseguir ficar com alguém se não tivesse envolvimento, paixão, uma coisa emocional. Porque eu era romântica louca, né? E aí, quando eu me tornei adulta, eu comecei a encontrar pessoas de fato fora da minha casa, fora da internet, e vivenciar minha sexualidade de forma mais plena, porque também quando eu era adolescente eu era muito certinha. Eu cresci na igreja, eu sempre tive uma rigidez muito grande. Eu tinha uma postura muito correta no sentido cristão da palavra, né, porque a gente sabe que existe a culpa cristã impregnadas nos nossos seres, especialmente para quem cresceu na igreja. Então eu vivia dentro das regras que eram impostas ali naquele meio, tranquila, porque eu sempre gostei de regras. E aí quando eu me tornei adulta, eu comecei a me libertar disso. Eu descobri que, cara, eu consigo me desligar completamente de romance, de emocional, enfim. Foi uma coisa que no início até me assustou. Não um susto ruim, né, só uma surpresa mesmo diante do que eu esperava de mim mesma e de quem eu era de verdade. Então sim, eu consigo viver tesão, desejo, tudo de uma forma completamente desconectada da paixão, do amor, do sentimento, o que é absolutamente normal. Não é todo mundo que vive assim, mas quem vive, pô, normal. E isso é ao contrário do que a pequena Ariane achava, né. Então quando eu descobri que eu sabia ver isso, que eu gostava de ver isso, foi um pouco assustador. E também muito divertido. E pra mim é muito engraçado, muito contraditório, porque quando eu me apaixonava, era uma coisa completamente doida no sentido de que só existia aquela pessoa. Ela se tornava tudo pra mim. Tô falando no passado porque faz muito tempo que eu me apaixono, não porque eu mudei. Eu não sei se eu mudei. E aí todos os meus interesses ficam focados ali na pessoa, em ser amada por essa pessoa, fazer essa pessoa feliz. Eu não enxergo o resto do mundo. Mas ao mesmo tempo que essa pessoa existe pra mim como objeto da minha afeição, como objeto do meu carinho, do meu amor, da minha devoção, eu ainda conseguia tranquilamente ficar com outras pessoas, com quantas pessoas desse vontade, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, existe a coisa física e existe a coisa emocional e pra mim é tudo muito bem separado. Mas enfim, voltando. Ficar tranquilo. O problema é, quando o afeto entra em questão, ele não tem uma medida. Eu sou muito 880, ou não tem nada, ou é tudo e muito mais. E aí, por isso, nos últimos anos, eu decidi que não queria mais me relacionar. Por quê? Porque eu não acho saudável o jeito que a minha cabeça vivencia essas coisas. Sendo absolutamente sincera com vocês, eu fico muito mais estável, muito mais feliz, muito mais tranquila quando eu tô só. Quando eu não tô pensando em alguém. Porque no começo, gente, toda paixão é boa, né? Mas aí as coisas vão se desenrolando e é angustiante. O negócio, pra mim, acelera muito rápido e muito além do que você
Eu não consigo descrever aqui e também nem quero, porque limites pra exposição, mas pra mim a sensação é desesperadora. E às vezes, provavelmente, também angustiante pra outra pessoa, né, que tá vivendo isso comigo. E quando eu olho pra trás hoje tem umas 2 ou 3 pessoas para as quais eu ia adorar pedir desculpas pela minha intensidade, porque na hora eu não enxerguei, mas hoje, nossa senhora, o furacão que eu fui. Mas enfim, prefiro não viver isso de novo. E eu sinto que depois de muita terapia, as coisas estão um pouco mais organizadas aqui na minha mente. Não acho que isso vai acontecer assim do nada, obviamente, né? E acho que algumas pessoas nasceram pra ter relações de amizade, relações saudáveis, mas não necessariamente um envolvimento romântico. Eu sinto isso pra mim. Talvez as coisas mudem, talvez, eu não tô determinando nada. Só tô dizendo que é como eu me sinto agora. Até porque, muitas vezes, a gente vai atrás disso, de envolvimento emocional, porque falaram pra gente que é o que a gente tem que buscar. Não porque a gente tá envolvido de verdade. Dá pra saber, gente, do ponto de vista do observador, a gente consegue enxergar algumas coisas que não ficam tão claras pra quem tá dentro do relacionamento. E isso leva a gente de volta lá no amor romântico, ensinado pela cultura pop, e todos os marcos que a sociedade implanta na nossa mente desde criança. Então a gente vai estudar, vai casar, vai ter filhos, tudo tem meio que uma idade certa, de um jeito certo. E essa obsessão pelo amor romântico, por esses rituais todos, ela começa inocente, buscando aí uma paixãozinha idealizada, mas o tempo vai passando e a gente começa a ceder à carência. Então, você vê a vida dos seus amigos andando, todo mundo alcançando esses marcos, ainda mais agora que tem rede social, que tá todo mundo sempre postando só a parte feliz, a parte boa da vida, todo mundo é bem-sucedido na internet. E aí você começa a se sentir atrasado, porque, enfim, dos outros você só vê o sucesso, e seu você conhece todas as profundezas dos infernos. E nessa hora, meu amigo, a coisa pode desandar de fato, porque a carência, ela é a mãe da roubada, já dizia minha amiga Clara Verbuck. E quando a gente começa a desejar um relacionamento acima de qualquer coisa, a gente meio que se vê chamando o urubu de meu louro e nem percebe, entendeu? Qualquer pessoa que aparecer, a gente encaixa dentro das nossas idealizações, e é nessa hora que a gente se enfia em relacionamento tóxico, em relacionamento abusivo, ou simplesmente se junta com uma pessoa completamente incompatível, porque acha que aquela é a última chance, que ninguém mais vai te enxergar, ninguém nunca mais vai te aceitar como você é, tá todo mundo casado, só você que precisa de amor, enfim. Pensamentos reais. Quando a gente aprende a ser people pleaser desde criança, a gente transfere isso também para os relacionamentos. A gente se entrega completamente, a gente vai se dobrando para caber, a gente acha que aquela pessoa é a salvação da nossa vida, que depois dela não vai ter mais ninguém. Então a gente precisa fazer tudo o que ela quer para poder caber dentro do afeto dela, para poder merecer o afeto dela. É uma armadilha. E quanto mais a gente se expõe nesse sentido, existem pessoas preparadas ao redor da gente para encontrar a nossa vulnerabilidade e se aproveitar delas. Então, se você tá vivendo isso aí, para um pouco, respira fundo. Sério, se você é alguém que tem medo de que ninguém nunca vai realmente enxergar ou te aceitar como você é, confronta essa ideia romântica de amor incondicional. Gente, não existe amor incondicional. Qualquer amor que você receber, principalmente na vida adulta, é um amor condicional de alguma maneira, entendeu? O amor incondicional que todo mundo quer, ele vai de você pra você e talvez das pessoas que te criaram, dos seus pais, da sua família. E olhe lá que tem muita família que também nem é capaz de oferecer aí o mínimo do afeto. Então, as pessoas em geral amam a gente com base no que a nossa presença faz na vida delas. Isso não é ruim, você também faz isso, né, para as pessoas. E isso pode ser saudável. Então, a gente precisa ser sincero, a gente precisa ser verdadeiro para que as coisas funcionem. "Ai, mas quando eu fui eu mesmo, eles foram embora". Então, sim, será que essas pessoas que foram embora quando você foi você mesmo, queriam estar ali? Né, porque quando você aparece com uma máscara, a pessoa não tá te amando de verdade, ela tá amando o personagem que você criou. E aí quem perde é você. Então, se até o amor mais verdadeiro do mundo tem alguma condição, por que que você não escolhe ser você mesmo, né? Vai ser libertador que a condição do amor seja você poder se sentir confortável na sua própria pele. Pelo menos ao lado dessa pessoa. Já que o mundo tolhe isso da gente de tantas formas. E eu sei que culturalmente a gente tem tanto medo da solidão quanto da sensação de estar sozinha, né? Isso é um obstáculo imenso para todo mundo, para se aceitar, para se entender, porque a gente não consegue ficar consigo mesmo, não consegue ficar na própria companhia por minutos. O ser humano realmente foi feito para viver em comunidade. Você não vai me ver pregar o abandone tudo e viva só. Por mais que eu seja uma pessoa solitária, uma pessoa que tem tendência a se isolar, eu sei que
a minha rede de apoio me mantém aqui. Eu tenho plena consciência de que a minha rede de apoio, ainda que pequena, é a razão de eu continuar existindo, entendeu? Minha rede de apoio tá aqui pra quando eu caio nessas ciladas da carência, né? E eu quero ser essa pessoa para os meus amigos também. Eu quero ser a pessoa que vai abraçá-los e falar: meu, você não tá sozinho, você não precisa aceitar qualquer merda, não. Você merece o melhor. E isso não é à toa, tá? Esse meu desejo de estar aqui pros meus amigos, ele vem de um lugar de trauma também. Porque o último relacionamento longo que eu tive, quando eu decidi terminar, eu ouvi dele que eu nunca ia encontrar alguém que gostasse de mim, além dele, né. E ele falou isso com a maior coragem, na maior naturalidade, sussurrando no meu ouvido, no dia que eu fui embora. Na verdade, foi um dia antes de eu ir embora. Então, assim, eu já tinha falado pra ele que aquilo ia acabar, mas não tinha terminado ainda, e a gente estava junto numa viagem. Foi muito marcante isso pra mim, porque eu quase acreditei naquilo, né. E eu já estava com a luzinha vermelha acesa, porque ao longo desse relacionamento as pessoas me alertavam: "Ó, Ari, esse cara não presta, Ari, esse cara tá dando em cima das suas amigas, Ari, esse cara não te respeita, ele não gosta de você". Os meus amigos sabiam, só que na minha inocência, na minha loucura, no meu desejo de ser amado, eu achava que eles não enxergavam o quanto ele era especial comigo era diferente. Eu ficava pensando assim: "Ai, talvez ele seja um pouco babaca com os outros, mas comigo ele é legal". Só que não, gente, ele era um babaca comigo também. Eu é que aceitava tudo calada, porque, ai, o amor tudo sofre, tudo espera. Não, tá? Foi uma pessoa que foi violenta comigo, que fez gaslighting comigo, que me fez duvidar de mim mesma por muito tempo depois que foi embora, inclusive, porque isso fica marcado na gente. Então, todas as vezes que eu criava coragem pra me afastar desse ser iluminado, porque eu percebia que não estava sendo saudável, ele vinha atrás. Falava: "Ai, não, eu preciso de você, eu gosto de você, eu te amo. Só falei eu te amo pra você e pra minha mãe", sabe? Sério. E aí ele cobrava minha atenção, tipo: "Ai, você tá falando pouco comigo, você não tá me dando atenção suficiente, você não se importa comigo". E eu me sentia culpada, eu acabava dando todo o meu tempo pra ele, era 24 horas falando no WhatsApp, sabe? E quando finalmente eu consegui terminar, era uma coisa que estava me causando tanto sofrimento, que foi a primeira vez que eu fui parar na terapia, que eu comecei a ser medicada. E a psicóloga, ela me ajudou a montar um esquema, ela falou: "Já que você funciona muito com regras, faz assim, decida, vou ficar até tal dia e nessa data, se as coisas não tiverem mudado, eu vou terminar". Ela sabia e eu sabia também que não ia mudar nada, mas eu precisava de algo que me forçasse a sair disso e deu certo, né, eu consegui. Eu não volto atrás, tá. Eu sei que eu demoro pra tomar decisões, mas exatamente porque quando eu decido, acabou. Se em algum momento eu decido que a pessoa tá fora da minha vida, não tem volta. Eu eu me permito mudar de opinião em muitos aspectos, mas desse não, porque a gente esquece as coisas que as pessoas fazem, a gente tende a voltar para as lembranças boas, e aí a gente se engana e é magoado de novo. Então, assim, se em algum momento eu decido que a pessoa tá fora da minha vida, não tem volta, nem que ela queira, nem que eu queira, deleto da vida e é como se nunca tivesse existido. Mentira, porque eu tô aqui contando a história, né, então existiu. Mas enfim, aquele dia que ele falou isso no meu ouvido foi horrível, a gente estava viajando e dias depois que eu terminei, que a gente já estava em São Paulo, ele me mandou um e-mail falando que, na verdade, eu estava sufocando ele, que ele passava muito tempo comigo e não estava tendo tempo para os amigos, né. E ele mandou assim: "Ai, eu estava ficando com outras meninas e você me atrapalhava". E eu fiquei assim: "Como assim? Você estava ontem me cobrando, falando que eu não dou atenção suficiente pra você. A gente ficava o tempo inteiro conversando, o dia inteiro, porque você chamava". E ele reclamava quando eu não estava com ele, se eu não dormia na casa dele, ele me ligava pelo FaceTime e ficava horas madrugada dentro falando comigo. Então foi um negócio que me deixou assim: "O quê?". Essa confusão entre o que era real e o que ele me fazia acreditar que era invenção minha, da minha cabeça, isso foi uma coisa muito louca. E muitas vezes ele me fez pensar que eu estava correndo atrás, quando na verdade ele que vinha atrás de mim. Eu estava sempre pronta pra fazer tudo o que ele queria, exatamente porque eu tinha que agradar. E isso me deixou completamente confusa. Foi uma coisa muito maluca, porque, assim, eu deletei, acabou, aí ele mandou esse e-mail, ignorei. Um ano depois, sem ter tido nenhum tipo de contato, porque ele tentou forçar a barra, eu falei: "Sai daqui, eu não expus nada do que você fez comigo até hoje, mas se você continuar insistindo eu vou expor". Aí ele parou. Um ano depois ele ainda mandou mensagem pra mim, para os meus amigos, pedindo pra voltar, gente. E coisas românticas do tipo assim: "Ai, eu errei, eu estava procurando uma versão mais jovem, mais magra de você, mas na verdade é só você que me faz feliz de verdade, juro". Até hoje eu não sei se ele é burro, ao ponto de achar que isso é elogio, ou é sádico bastante pra sentir prazer, né, em tirar minha paz, tentar mexer com a minha autoestima, né, vivendo até porque naquela época, quando ele mandou essa mensagem, eu estava no meu auge. Se eu pensar assim, o auge da minha beleza foi naquele ano,
minha vida estava o máximo, eu estava prestes a comprar meu apartamento, estava viajando, estava ai, então assim, incomodou, né. E aí, nas relações seguintes, que foram todas muito breves, porque eu já não estava muito afim, isso aí me pegou desprevenida, eu tinha uma insegurança muito maior do que o normal, né. Ou a insegurança se mostrou, não sei, porque já é um fato eu ser insegura, o fato de eu ter aceito tudo isso, mas eu acho que ele meio que quebrou alguma coisa ali, e eu sempre precisava ter um amigo perto pra mostrar as conversas que eu estava tendo, então o Fran, coitado, nossa, o Fran aguentou, porque eu ficava mostrando tudo pra ele, falava: "Olha, foi assim, você acha que eu tô criando coisa na minha cabeça? Você acha que eu tô errada?". Eu precisava dessa validação externa, porque eu passei a não acreditar na minha interpretação do que as pessoas falam, a duvidar das coisas que eu sentia. Estava me achando doida, de verdade. Não que eu não seja, né, mas eu sou doida por outros motivos. Esses claramente não são. E aí, com o tempo, e muitos anos se passaram, eu fui me afastando dessa insegurança específica e observando mais. Então hoje eu sei que eu entendo que as pessoas falam sim, e falam muito bem, e eu entendo melhor ainda, não só com palavras as pessoas falam, mas também com gestos, e eu preciso confiar no que eu vejo, no que eu interpreto, porque se eu abrir margem para dúvidas, elas vão se aproveitar. Talvez eu não esteja com aproveitador, mas a gente nunca sabe, né. Então é doloroso, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente comunica, não colocando a culpa em mim, tá. Nem me fazendo de vítima também, porque não faz sentido. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer que quando a gente tá vulnerável, tem gente pronta ali pra tirar da gente tudo o que ela quer. Se você é a pessoa que quer oferecer tudo pra todo mundo, deixar todo mundo feliz, saiba que existem pessoas que estão prontas pra sugar você até o fim, e elas sabem que você vai fazer, né, porque afinal você tá lá. A gente precisa aprender a não abrir tudo de mão beijada não, tá, porque tem muita gente safada aí adorando esse tipo de brecha, em todas as áreas da vida. E eu acho que por conta de todo esse trauma, eu fico frustrada em ver gente que eu amo desesperada por viver um relacionamento, por exemplo. Ou pessoas que não conseguem ficar sozinhas nem por um instante. Termina um, já emenda em outro, já emenda em outro. Do que você tá fugindo? É tão ruim ficar na própria companhia? Porque pra mim a solidão nunca foi assustadora, assim como as pessoas fazem parecer. Eu tenho 35 anos, eu tô solteira há 10. E pra mim é de boa. Eu adoro fazer as coisas sozinha, vou ao cinema sozinha, vou ao shopping sozinha, café, passeio. Pra outras coisas que não necessariamente são tão legais de fazer sozinha, tem amigos, tem família, mas em geral eu gosto de fazer as coisas só. Amo ficar em casa sem falar com ninguém, ao mesmo tempo eu também percebo que as pessoas da minha faixa etária estão todas se casando, eu falo assim: "Tem alguma coisa de errado comigo?" Porque dá essa sensação, e se eu tenho isso mesmo gostando de ficar sozinha, imagina as pessoas que não gostam tanto, né. E é óbvio que algumas pessoas estão ali vivendo isso porque encontraram amor de verdade, porque é parte do ciclo da vida, eu acho lindo. Mas tem muita gente também que tá vivendo isso porque tá desesperada pra não ficar pra trás, né, nesses marcos sociais. Parece que tem o cronograma, casar até tal idade, ter filhos até tal idade, o Instagram tá lá te mostrando todo mundo casando ao seu redor, vai começando a bater o quê? O desespero. E aí você entra num relacionamento a que preço, né? Porque quando você entra num relacionamento com pressa, com carência, sem conhecer direito a outra pessoa, quando você se agarra à primeira oportunidade que aparece porque encaixa ali minimamente no ideal que você criou na sua cabeça, o que que isso vai te trazer de positivo? Se você precisa se transformar em outra pessoa pra poder se encaixar numa relação. Aí, gente, pra mim é muito frustrante não poder interferir quando eu vejo isso acontecendo. Às vezes eu queria dar ordem, sabe? "Não faz isso, você tá fazendo besteira". Mas não dá, eu respeito, tá? Parece que eu tô aqui desabafando, mas eu respeito a decisão das pessoas. Eu só posso observar e esperar as coisas acontecerem. Eu aprendi na terapia, inclusive, que a gente tem que deixar quem a gente ama sofrer, deixar pessoas que a gente ama se frustrarem também. Não dá pra proteger, não dá pra impedir nada, só podemos o quê? Ficar de braços abertos esperando pra acolher depois, se acontecer alguma merda, ou se der tudo certo também, pra estar junto, pra se divertir com a pessoa. Mas voltando, a solidão assusta, porque ela coloca a gente diante do vazio da vida, né, faz a gente ouvir a vozinha lá da cabeça. Se não tem alguém pra abafar, se não tem alguém pra distrair a gente fica pensando nas rejeições, fica pensando na própria identidade, nas vezes que a gente falhou. Mas ela também ensina demais se a gente estiver aberto a isso, sabe. Tá sozinho não significa fracasso, significa oportunidade de você se conhecer, de se acolher, de não se apagar pra caber em lugar nenhum, né. Então eu prefiro uma solidão honesta a uma companhia que, sei lá, exige que eu me feche para o mundo, que eu me torne outra pessoa. A gente não pode querer uma relação que deixe a gente ilhado, né, preso somente àquela pessoa, sem ter amigos por perto, sem ter família por perto, e isso é muito normal, eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. As pessoas se relacionam e elas viram o casal.
não tem mais individualidade, a pessoa se esquece como é ser um, né. E a gente pode explorar tanto na solidão, sabe, ouvir o nosso próprio ritmo, se autorregular, descobrir as nossas vontades, né, sem pensar em performance, sem ter interferência de outras pessoas. E aí a gente vai percebendo quem a gente é, o que que a gente quer em um relacionamento, o que que a gente pode aceitar num relacionamento, o que a gente não deve mudar. A gente vai criando ali os nossos sims e nãos da vida e vai aprendendo a impor isso, sabe, que é um processo. E nesse processo, a amizade é a base. As relações de amizade são as melhores relações que a gente pode ter na vida, eu pelo menos eu acredito nisso, né. Elas não são um prêmio de consolação igual muita gente trata, a maioria das pessoas tem um grande objetivo do relacionamento amoroso, e aí as amizades estão ali enquanto a pessoa não alcança esse objetivo dela, e é a partir do momento que ela encontra o relacionamento amoroso, dane-se quem me trouxe até aqui, amigos não importam. Não, gente, as amizades são uma das expressões mais profundas do amor, sabe, elas são extremamente transformadoras, porque elas se constroem com o tempo, são pessoas que veem várias fases da nossa vida, que conhecem ali os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. A gente cuida dessas pessoas, essas pessoas cuidam da gente. E eu sinto que a gente valoriza muito pouco essas relações hoje em dia, porque elas são capazes de oferecer o que muitas vezes a gente está procurando loucamente num romance, que é a segurança, a alegria, a reciprocidade. Quando a gente dá atenção de verdade para os amigos, a mesma atenção, a mesma reverência que a gente dá para o amor romântico, a gente percebe que já tem esses laços significativos, a gente não tá sozinho. A solidão, ela é uma escolha, então o momento em que eu tenho comigo mesmo, ele existe porque eu escolhi. Porque eu não preciso estar sozinho o tempo todo, existem outras pessoas na minha vida pra me dar amor, pra me acolher, enfim. O problema é que a gente vive com aquele mito que existe a pessoa que vai preencher o nosso buraco, the one, né, a necessidade de viver uma comédia romântica de sessão da tarde, com alguém que vai chegar, vai arrebatar, vai salvar, vai curar todos os nossos problemas e preencher todos os nossos buracos. Isso cria uma obsessão louca, nascida da carência, e a grande questão que eu fujo, né, nessa busca a gente vai confundindo química, desejo, fantasia, tudo misturado com amor. E assim, gente, um relacionamento, um romance é maravilhoso, é uma delícia, pode ser lindo, pode ser pra vida inteira, pode ser curto, não importa, mas ele não é o ápice da nossa vida. Não substitui todo o trabalho que a gente faz internamente, não substitui todas as amizades que a gente conquista. Então, quando a gente se torna dependente da promessa de um amor, né, que é só quando o amor chegar que tudo vai se resolver, a gente começa a tratar as pessoas como um tapa-buraco, não como um ser humano, que é o que ela é. E aí, quando a gente começa a se relacionar, a gente vai ficando frustrado. Aí, eu acho que falta um pouco de desapego, sabe? E quando eu tô falando aí em desapego, eu não tô nem falando de se importar menos, mas se importar de um jeito diferente. Tipo, cuidar do outro sem ser consumido pelo cuidado. Amar o outro sem transformar ele numa extensão sua. Então a gente tem que entender o próprio valor, né? Entender quem a gente é no relacionamento e lembrar que aquela pessoa é incrível, é especial, é maravilhosa, é tudo que você sempre quis. Que bom, mas você também tá trazendo algo de especial para esse relacionamento. Você também é incrível, especial e tudo que aquela pessoa quis, né? A resposta está em você e não no outro. Você é insubstituível para si mesmo, sabe? As outras pessoas, elas são um bônus na nossa vida. Você não vai mudar ninguém também, então não adianta tentar controlar, tentar consertar, tentar salvar ninguém. Desapego é isso, não é não amar, não é não se relacionar, é amar, é se relacionar, mas sabendo separar quem a gente é, o que a gente tem, das pessoas com quem a gente se conecta, daquilo que elas trazem pra nossa vida. Porque se a gente aprende a estar inteiro em paz, mesmo quando os vínculos mudam, não tô falando que você não vai sofrer, sofre, não tô falando que não vai doer, dói. Mas você sabe que você vai sobreviver, né. A gente não cai na armadilha, a gente não se perde numa relação, e eu já aconteceu muito isso comigo, inclusive em relações de amizade. Então, pra desapegar, a gente não precisa deixar de sentir, a gente só tem que ter clareza dos nossos sentimentos, né, parar, conversar consigo mesmo, entender as coisas, ser autêntico, abraçar a solidão quando ela precisar aparecer, alimentar as nossas amizades de forma saudável, cuidar delas como um tesouro, porque elas são um tesouro, e abrir um pouco de mão das fantasias, sabe, daquela ilusão do amor perfeito, do romance ideal, da pessoa escolhida. Eu acho que viver tem que ser baseado no amor próprio, antes de tudo.
Só assim pra gente não querer ser um people pleaser, não querer agradar todo mundo, não ficar obcecado com a própria visão das pessoas sobre nós e também da gente se respeitar para que possa ser respeitado, porque infelizmente isso é uma grande verdade. Se a gente não consegue se respeitar, se a gente não consegue dizer não, se a gente não consegue impor limites, as pessoas montam em cima das nossas costas e a gente não faz nada, né? Você pode estar ouvindo isso aqui e achar, ai, nossa, é uma chata, nossa, ninguém suporta ela, por isso que ela fica sozinha. Talvez seja verdade, mas enfim. A gente precisa gostar de passar tempo sozinho, porque a saúde mental melhora. Não você ficar sozinho o tempo todo, tá? Mas você ter momentos de solitude pra se conhecer, pra se descobrir, pra poder cuidar de si mesmo, né? Pra se sentir mais independente. Quanto mais você percebe que você pode fazer as coisas sozinho, que você pode lidar com as coisas por conta própria, mais você acolhe bem as outras pessoas. Eu acho que a gente vai descascando ali camadas, né? Vai entrando em contato com coisas que a gente evita. Em alguns momentos isso é horrível, mas também é bom, né? Que tá sozinho não é ser solitário, é pra gente se conectar consigo mesmo. É meio que sagrado esse espaço pra mim. Hoje eu penso que se, por exemplo, eu tiver um relacionamento, cada um vai ter seu espaço. Pelo menos, por exemplo, cada um no seu quarto. Porque eu preciso do meu espaço pra me recarregar em alguns momentos. Eu não amo menos a pessoa por querer ficar na minha um tempo, sabe? Enfim. Eu acho sufocante. Só de ver casal que não se separa nunca, eu já me sinto sufocada. Imagina viver isso. Eu espero que vocês consigam, assim como eu, entrar nessa luta de não querer agradar todo mundo o tempo todo, aprender a falar não, se conhecer melhor e não cair na armadilha de querer ser quem as pessoas esperam de você, mas ser quem você é de fato. E a vida vai se carregando das coisas, sabe? Conforme a gente vai se encontrando. Eu, pelo menos, acredito nisso. Se eu não acreditar nisso, eu não tem como, né? E ainda nesse assunto de relacionamento, eu assisti a última temporada de Casamento às Cegas com a minha mãe esse fim de semana. Aliás, a gente não viu o final ainda, que saiu hoje, mas a gente assistiu até o que tinha saído na semana passada, que a gente viu no sábado. E, gente, eu tô assim, incrédula. Não, sem palavras, literalmente sem palavras. Eu não sei nem por onde começar a verbalizar tudo que eu vi. Primeiro que minha mãe nunca tinha visto Casamento às Cegas nenhum. Então, a véia coitada ficou chocada com os cinquentões lá se expondo. Ela falou, as pessoas realmente se expõem nesse nível, as pessoas realmente fazem isso, tipo, porque elas querem. Que eu já achei engraçado, que eu pensei assim, nossa, isso que ela tá vendo o Casamento às Cegas. Imagina se um dia ela sentar pra assistir o de férias com o ex. Mas, enfim. O que eu achei mais engraçado nesse Casamento às Cegas é que eu achei que as coisas melhorassem com a passagem do tempo, né? Mas na real, não. Claramente ninguém sabe ser adulto. A gente só vai tentando, tentando, tentando até um dia que a gente morre. Só isso explica esse monte de cinquentão agindo igual adolescente. Gente, pelo amor de Deus. O que foi esse programa? Nem terminou ainda e eu já estou desesperada. Pra começar, que eu olho todos aqueles canais, eu penso assim, nada disso vai dar certo, gente. Não tem como isso dar certo. Se der certo, eu vou ficar muito surpresa. É surreal como tem os padrões na vida da gente, né? Por exemplo, a Lika, a chata da edição. Ela chega falando que ela é muito animada e não tem animação nenhuma, já começa por aí. Aí, ela gosta do Rivo, que é um picareta que dá em cima de todas, porque ele só quer realmente passar de nível no programa, claramente. E aí, ela gosta do Rivo, mas ela dispensa o Rivo porque tem uma outra amiga dela, a Fátima, que tem 70 anos e o Rivo é o único que tem uma idade próxima da Fátima. Então ela, entre aspas, deixa o Rivo para a Fátima. E vai e fica com o Léo, que é um gato super educado, um querido, possivelmente o cara mais legal da edição. Tá bom. Deu a sorte grande a Lika, mas ela não percebeu, né? Porque ela tava tão focada em pensar no Rivo, no que ela perdeu, que ela começa a desprezar o cara que tá ali sendo super legal com ela. E é muito engraçado que a edição vai mostrando, assim, ela falando que o cara não é afetuoso e o cara sendo afetuoso o dia inteiro. Ela falando que o cara não tem pegada, bom, aí é uma coisa particular, né? Talvez ele não tenha mesmo. Mas assim, você olha e você vê claramente que não é que o cara é ruim, ela que não tá satisfeita porque ela decidiu deixar o outro pra lá e outra foi lá e pegou. Sério, gente. E na vida é bem assim. O Rivo, um picareta, que ficou com a mulher, aí chegou lá na hora, não era o que ele queria, esteticamente ele claramente queria uma novinha, não sei porque foi no negócio 50 mais queria uma novinha, mas foi, virou pro lado e dormiu. Nem um beijinho deu na mulher, ficou maltratando ela, coitada da mulher, se humilhando lá. Chegou uma hora que ela falou: chega, vou embora. Beleza. A outra, esqueci o nome, a querida que só usa amarelo, carente para cacete. Ela é quem eu falei aqui nesse episódio inteiro. A mulher só quer casar. Colocasse ali um boneco do posto
e falasse que ele aceita casar com ela casava com o boneco do posto. Ficou obcecada pelo homem, o homem claramente nem um pouco interessado por ela, e ela se declarando. É um constrangimento do tamanho do Brasil você assistir aquilo. A mulher falando um monte de abobrinha, se declarando horrores, e ele fala assim: muito interessante isso aí. Vai fazer o quê? Né? Gente, sério. É um negócio de maluco. Acho que essa foi a edição que eu mais gostei dos Casamentos às Cegas, porque uma loucura atrás da outra. Nada faz sentido. Parece que ninguém vai terminar junto. Se alguém terminar, eu vou ficar muito surpresa. Não me deem spoiler, que eu vou assistir no fim de semana com a minha mãe. Mas é isso, assim. É só mais uma afirmação pra mim de que correr atrás de um relacionamento só pra se relacionar não funciona. É carência, é loucura. Ou você vai ser feito de trouxa, ou vai ser uma grande encenação. Pra mim é o exemplo prático do que eu falei nesse episódio aqui, sabe? Você não vai num programa pra escolher alguém pra se casar. Alguém que você, teoricamente, quer ficar o resto da vida inteira. Até porque é que hoje em dia o casamento não tem mais o peso que tinha antes, né? Porque eu aprendi que casamento era pra vida inteira. Tipo, aí você vai casar, óbvio, né? Esse negócio não tá te fazendo bem, você sai. Mas você não vai escolher alguém pra casar já pensando em terminar. Pelo amor de Deus. E aí vai um monte de gente carente, meia dúzia de papo atrás de uma parede, já tá falando eu te amo, já tá ajoelhando e beijando o totem. É um negócio meio louco. E, apesar de parecer uma grande piada, eu acho que na vida é meio assim também, sabe? Então, talvez eu seja meio cética demais e esteja projetando, mas é como eu vejo assim. Gente, eu falei tanto, tanto. Acho que eu nunca falei tanto num episódio. E eu nem sei o que eu falei. Eu tô meio dopada assim, não sei se vocês perceberam, mas eu ainda estou com a resistência baixa, ainda tossi pra caramba nesse episódio, eu vou sofrer na edição. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Podemos nos falar semana que vem. Eu tenho feito conteúdos mais no Instagram agora, gente. Se vocês quiserem me seguir, @lovemaltini. A temática dessa temporada sou eu reclamando de gravar vídeo, né? Mas finalmente eu acho que eu tô gostando disso. O processo pra mim ainda é chato, ainda é uma coisa que demanda energia, demanda trabalho, blá, blá, blá. Mas o resultado é uma coisa que me deixa muito feliz, porque como eu tô fazendo por prazer, não tô fazendo pra, tipo, alimentar algoritmos. Então, eu tô fazendo as coisas do jeito que eu gosto, sobre assuntos que eu gosto. Comecei uma série essa semana que é de músicas, então chama Álbuns que Mudaram a Minha Vida e Podem Mudar a Sua também. E essa semana eu postei o teaser lá no Instagram. A partir da semana que vem eu vou começar os álbuns. E tá sendo legal, sabe? Revirar as minhas coisas aqui pra pensar em coisas pra dividir. Acho que isso também tá tornando mais difícil fazer o podcast, talvez, porque antes a minha cabeça ela ficava focada só em pensar e anotar as coisas mentalmente pra falar quando eu sentasse pra gravar o podcast. E agora são muitas ideias e cada uma vai pra um lugar, uma vai pra conteúdo do Instagram, a outra vai pra desenho de tatuagem. Enfim, tô vendo isso como positivo. Tô me sentindo animada. Recebi algumas mensagens de alguns de vocês que ouvem aqui, que sabem como é difícil pra mim, porque, enfim, eu já desabafei milhões de vezes. E falando como tô se sentindo em relação ao que eu tô fazendo, falando que estão empolgados, que estão inspirados. E eu fico muito, muito, muito feliz dessa relação que a gente construiu aqui, de eu poder abrir essa dificuldade, que é uma coisa meio white people problem, talvez. Mas é uma coisa, assim. E eu não imaginei que eu pudesse falar sobre isso abertamente com outras pessoas. E quem dirá receber afeto, receber outras pessoas contando experiências parecidas. Enfim, e a gente ter essa ligação que me ajuda a finalmente voltar a funcionar. Então é isso. Eu espero que a gente se veja semana que vem. Qualquer coisa, comenta aqui no Spotify ou pode mandar mensagem nas redes sociais. Eu sou Love Maltini em todas elas. Ou no e-mail falei de você na terapia@gmail.com. Até mais. Tchau!